Oi pessoal, é o nosso segundo webcast. Nós vamos falar hoje sobre gaiolas, diversos tipos de gaiolas, as funções das gaiolas, onde são usadas, tipo de material, tem bastante detalhe. Espero que vocês gostem. E olha, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado. Gaiolas é um apetrecho que não deve faltar para qualquer criador que quer criar de maneira séria. Quando a gente fala de maneira séria, para uma exposição. Então aí você consegue formar sua linhagem, sua família, evoluir na criação. Aqueles que criam por hobby, simplesmente sem nenhum controle genético, acaba construindo um viveiro, bota todos os casais lá, e esses casais podem trocar os casais, pode invadir o ninho dos outros, mas você não tem um controle genético, você não vai conseguir saber qual é a sua família. Só vai produzir aquilo que seja o que Deus quiser, né? Então vamos lá, nós temos vários tipos de gaiola. As gaiolas individuais, então, são aquelas que dão a oportunidade de você selecionar o seu plantel. Tipos de gaiolas importantes são individuais, ou a divisão, né, das gaiolas. Você tem as individuais, as gaiolas de criação e as gaiolas coletivas, também conhecidas por gaiolas voadeiras. Gaiola individual são divididas em duas gaiolas. A primeira delas é a gaiola de canto. Então vamos dizer a gaiola do curió, a gaiola do bicudo, do canário da terra, até do canário do reino. Então são gaiolas que a maioria dos formatos são redondos, né? A maioria dos formatos dessas gaiolas são, na verdade, de um formato redondo, podendo ser de vários materiais. Até os curioseiros e bicudeiros fazem gaiolas especiais de madeira, madeira nobre, gaiolas bonitas, toda elaborada, individualmente feito. Aliás, existem alguns fabricantes individuais de gaiola que são fantásticos, aliás, são muito procurados. Aí você tem as gaiolas de canto de canário, uma gaiola normal, né, para deixar o seu canarinho, pode ser de madeira, pode ser de arame, mas é uma gaiola normal, não tem nada especial. Aí você tem a gaiola individual para exposição. Essa nós também dividimos em várias gaiolas. A que tem maior variedade são as gaiolas de porte. Então você tem gaiolas de porte, isso porque o formato das raças de porte são diferentes. E cada vez mais a gente está usando gaiolas como é de maneira geral na Europa. Então as gaiolas de porte são diferentes para Gloucester, são diferentes para Lizard, são diferentes para, vamos dizer, Frisado Parisiense, Lancashire, porque todos os formatos das gaiolas são diferentes. Então esses formatos faz com que você use gaiolas diferentes para canário de porte, seja ele para preparar para a exposição ou seja ele para julgar numa exposição, se apresentar numa exposição. Essa que tem a maior variedade de tipo de gaiola. Aí você tem as gaiolas para canários e exóticos. Serve para alguns canários. Quando a gente fala canário, é canário de cor, que é o que tem mais de 600 cores. Uma coisa impressionante, né? Pensar que ele era um verdinho das Ilhas Canárias na Espanha e hoje tem mais de 600 cores. Não só mutações, mas combinações de mutações. Essas gaiolas já são conhecidas como gaiola de exposição. Uma gaiola retangular com 3 comedouros, às vezes só com 2 comedouros, comida e água, e uma chapinha no meio para você identificar a ave, o clube, a classe, etc., dar as informações até do patrocinador, tá? Então essa gaiola retangular, chamada de gaiola de exposição, serve também para a maioria dos exóticos, porque ela tem uma largura de malha e tamanho suficiente, só que tem exótico que é pequenininho. Então, cordon bleu, por exemplo, alguns tipos de freirinha,
esses bichos eles escapam nesse vão. Então nós temos uma gaiola com o mesmo formato, com a malha mais estreita, que é chamado de gaiola malha fina, disposição de malha fina. Isso é usado nessas gaiolas, porque ele tem mais ou menos o formato do canário de cor. São os lizards, são o topete alemão, até o Five Fancy, raça espanhola, todos eles servem nessa gaiola de disposição. Diamantes de Gold, Manon, Mandarim, Calafate, todos esses exóticos é para a mesma gaiola. Aí nós temos as gaiolas dos pequenos psitacídeos, chamamos elas de multiuso, são gaiolas usadas nas exposições, que tem um tamanho um pouquinho maior da gaiola de disposição, mas serve para agapornis, para forpos, para neofemas, para catarina. Então é uma gaiola de multiuso que é, na verdade, muito usada nas exposições. Até os periquitos padrão show também cabem nessa gaiola. Aí nós temos uma terceira gaiola que são um pouco maiores. E são maiores porque tem bichos, principalmente psitacídeos, que tem rabo comprido. Então, rabo comprido e topete, né? Então vamos falar de uma calopsita. Calopsita não serve numa gaiola baixinha, ela tem que ter mais altura. Então é uma gaiola proporcional às gaiolas de multiuso, mas elas são mais altas. E alguns pássaros, como Príncipe de Gales, como Grande Alexandre, como a ringneck, quando ele está com a muda completa, também tem um rabo comprido. Então elas têm que ter altura. Então é uma gaiola retangular que a gente chama de gaiola para exposição. Vamos lá, seguindo, nós temos ainda o outro tipo de gaiola, que são as gaiolas criadeiras. Aí já vai um detalhe. Gaiola de criadeira, quando você fala em criadeira, é onde você vai colocar um passarinho, aliás, um casal de passarinho para ele criar, que ele sinta bem dentro daquele ambiente, naquele formato, naquele tamanho, e que possa também, quando ele criar os filhotes, ele ter, na verdade, espaço para as proles quando eles saíram do ninho. Então, essa gaiola criadeira, ela tem um determinado comprimento, são diferentes dependendo dos pássaros. Então, vamos falar primeiro das gaiolas de canário. Que as gaiolas de canário, GR3, ela tem um até número conhecido, porque são gaiolas com 6 comedouros, tá? Ela precisa ter porta de tratar e normalmente 2 portas com uma divisória no meio. Por que essa divisória no meio? Essa divisória no meio é para você poder separar os filhotes, para você poder pegar uma ave dentro da gaiola, para você poder dividir, por exemplo, filhote de adulto. Tá? Então, quando o filhote sai do ninho e a fêmea começa ou inicia uma nova postura, você coloca a divisória e deixa os filhotes de um lado, o casal do outro lado, e ele trata, mesmo que os filhotes não estejam comendo sozinho ainda, ele trata através da grade. Então é uma gaiola criadeira que tem uma grade no meio, uma divisória no meio, isso é importante. Então, se tem uma divisória no meio, você vai dividir a gaiola em 2. Então, primeiro, você vai ter porta para tratar dos 2 lados, lado esquerdo e lado direito. Então, são 2 portas. E se você vai colocar um ninho, seja ele interno, seja ele externo, você tem que ter uma porta de acesso, normalmente é na parte de cima. Então, se você tem uma porta de acesso de um lado, também pode ter uma porta de acesso do outro lado. Que a hora que você, vamos dizer, dividir essa gaiola em 2, você pode, por exemplo, trocar o ninho de lugar também. É muito comum acontecer isso. A mãe já começa a se preparar para uma segunda postura e os filhotes estão saindo e entrando do ninho. Aí chega uma hora, ela não quer mais os filhotes ali e ela começa a botar, os filhotes começam a sujar os ovos. O que ela faz? Ela faz com que bote os filhotes para fora. Então, se tiver um segundo ninho, quando ela começa a elaborar, os filhotes estão quase saindo, o segundo ninho ele pode ser um ninho complementar e a fêmea ir para o outro ninho
preparar a segunda postura, deixando os filhotes lá. Ou se ela preferir continuar naquele mesmo ninho, ela vai botar os filhotes para fora e eles vão entrar no ninho para se esconder, por exemplo, do frio ou de qualquer coisa desse tipo. O filhote vai para lá mesmo. Então nós temos uma gaiola com 4 portas, 2 de cada lado embaixo para tratar, 2 de cada lado, uma de cada lado, né? Que são 2 para colocar os ninhos. Quando você fala em gaiola criadeira, já saindo de canário, indo para agapornis ou psitacídeo, eu prefiro sempre que o ninho seja interno, porque aí você consegue ver o casal, você consegue perceber se não está bem o casal, você consegue perceber, porque o ninho do lado de fora, na gaiola, pendurado, você logicamente, você fica... às vezes o passarinho se esconde atrás do ninho e você não percebe quando ele não está bem. Então eu prefiro que o ninho seja interno. Mas para ter um ninho interno você tem que ter um suporte para esse ninho, né? Ele pode ser até removível ou fixo. E nesse suporte a porta para colocar entrar o ninho, ela tem que ser maior do que o ninho. Então, em vez de 2 portas na parte de cima da gaiola com a divisória no meio, você teria que ter 2 portas grandes para passar o ninho, né? A mesma situação que eu já contei. Se você quiser adiantar a segunda rodada, você tem um lugar para colocar o próximo ninho. Vamos lá, continuando. A minha preferência, eu já falei que foi sempre... Vamos definir então a gaiola. Então a gaiola ela tem 4 portas, divisória no meio, e tem essa gaiola criadeira uma distância entre a grade do fundo e a bandeja que tem que ser no mínimo 2,5 a 3 centímetros. Por que isso? Para não ter acesso à sujeira. Não só a sujeira, mas como o resto de alimento. Vamos dizer que você pendure na tua gaiola um pedaço de milho. O pássaro vai comer aquele milho e resíduos desse milho caem na bandeja. Então ele não pode, depois de 2, 3 horas ou 4 horas, ir lá buscar um pedaço daquele milho de novo. Ou então um almeirão que você deu para os canários, ele vai comer um pedaço e aí daqui a pouco, ou uma parte, e ficou um resquício lá na bandeja. E essa bandeja às vezes é uma bandeja que está cheia de fezes, ou caiu em cima de fezes, então você evita esse trabalho. Logicamente, aquelas gaiolas que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, daqui a um pouquinho, são as gaiolas que tem a bandeja no sentido contrário, né? Você tem o papel removível, aí você já tem uma distância grande para esse papel poder correr. Outro tipo de gaiola que nós temos são as gaiolas que a gente chama de voadeira. Gaiola voadeira é uma gaiola que fica normalmente dentro do criadouro, onde você vai colocando os filhotes que vão desmamando. Voltando a dizer, você tem aquela gaiola onde você pode colocar a divisória, mas você pode também retirar os filhotes e botar ele numa voadeira. Essa gaiola voadeira, no mínimo, ela tem 1 metro por 60 por 45 de altura. E ele também, para canário, ele está cheio de, ou para exóticos, eles têm comedouro meia-lua, no mínimo 10 comedouros. E você sabe, hoje tem um comedouro meia-lua que você pode aumentar, tem um extensor que aumente o tamanho do comedouro. É justamente para você poder colocar mais comida quando você tem uma quantidade maior de pássaros. E se for, por exemplo, algum psitacídeo, Forpus, Neophemas, Catarina, Agapornis e tal, você tem lugar para colocar os comedouros grandes na parte de dentro. Então precisa ter só 2 gaiolas, 2 portas para colocar comedouros grandes. Essas gaiolas de Agapornis, ela pode ser inclusive um pouquinho maior, tem gaiolas até de 1,5 m, tá? Aí nós temos outro tipo de gaiola que é muito comum, chama gaiola de bigamia. Essa gaiola é muito usada por criadores de canário e também alguns nativos como Curió, bicudo. É muito comum você chegar para um criador de canário e falar: quantos casais você tem?
ele responde, tenho X fêmeas. Aí você fala, pô, mas é casal ou é fêmea? Mas é porque eles usam um macho passando nas fêmeas. A mesma coisa acontece com o curió, a mesma coisa acontece com o bicudo. Você tem um padreador que tem aquele canto, no caso do bicudo, curió, que você quer passar para várias fêmeas. Então ele vai na gaiola, gala a fêmea e volta para sua gaiola de canto. Então são números de fêmeas. Agora existe uma gaiola que chama bigamia, exatamente porque ela tem duas divisórias. Então é uma gaiola que não é muito... Ela tem mais ou menos 1 metro de comprimento, né? Tem duas divisórias num terço de cada lado, né? Fica 3 pedaços. No meio fica o macho cantando e dos dois lados fêmeas com os ninhos. Então a fêmea começa a aprontar, mexer com o material para fazer o ninho, você abre a divisória e fica 2 terços da gaiola, o macho e a fêmea, com o ninho dela. A partir do momento que ela botou e começou a chocar, você volta o macho no meio para ver se estimula a outra fêmea. E você vê o mesmo tratamento, a fêmea começando a preparar o ninho, você vai, abre a divisória e o macho passa a ajudar, inclusive, a confeccionar o ninho e galar a fêmea. Então essa é uma gaiola de bigamia mais ou menos de 1 metro por 30 por 30 centímetros, tá? A gaiola, aí tem os tipos de pintura de gaiola. Você pode pintar a gaiola com tinta óleo, mesmo que seja atóxica, né? Que não seja uma tinta que pode prejudicar. Essa gaiola, ela tem uma durabilidade, principalmente para os psitacídeos, curta, porque o psitacídeo rói, ele vai descascando. E a hora que descascar a gaiola, que é de ferro, que não tem proteção, começa a enferrujar. Aí você tem que pintar a gaiola. Então esse é um tipo de pintura que a gente tem evitado. O segundo tipo de pintura é, na verdade, o mais usado, o galvanizado. Então uma gaiola galvanizada é uma gaiola que tem uma durabilidade muito grande, tá? E mesmo o psitacídeo, canário, exótico e tal, não descasca uma gaiola galvanizada. E aí tem um terceiro tipo que chama epóxi. Epóxi é a mais cara de todas. Você pode pintar ela de branco ou preto, que é o que normalmente o pessoal pinta, mas epóxi necessita de uma estufa, e muitas vezes vamos dizer que o fabricante de gaiola, ele não tem essa estufa, então ele tem que terceirizar. E a hora que ele terceirizar o epóxi, ele já tem o custo de movimentação, de frete, o custo do terceirizador, aquele cara que vai pintar na estufa dele, na câmara dele. Então, é a mais cara. Mas ela é envelopada ou emborrachada, ela é uma gaiola de grande durabilidade e dificulta muito os psitacídeos, inclusive para descascar. Muito bem feito, ela não descasca, porque ele não tem poro, não tem ponta, não tem lugar onde ele possa descascar. Vamos falar agora de suporte de gaiola. Então, dentro de um criador, você tem um suporte de gaiola que pode ser muito simples. Ferro chato. Então pega o ferro chato, bota os penduradores, faz um pendurador com ferro chato, prende na parede e põe os ganchinhos para ir colocando as gaiolas. Então esse é um tipo. Você pode fazer um segundo tipo, que é uma armação toda de cantoneira, também de ferro, onde você encaixa as gaiolas. É a mesma que é usado nas exposições. E você tem aquela armação maior, onde você vai colocar, inclusive, o teu papel que vai passar por baixo. Então é um outro tipo de armação. É o que a gente mais recomenda, né? Você ter hoje troca de papel semiautomática. Você vira o rolo e é uma maneira higiênica muito legal de você limpar rápido o seu criador. Eu não falei só das gaiolas suspensas. As gaiolas suspensas são as gaiolas mais usadas hoje pelos criadores de psitacídeo, principalmente os psitacídeos médios.
cabeça de ameixa, red ramped, ringneck, grande Alexandre, rosella. Essas gaiolas são normalmente de 1,20 m, tá? Por 60 por 60 de altura. E elas são com um comedouro do lado de fora para você poder tratar e o ninho também do lado de fora. Essas são gaiolas suspensas, onde o fundo dela normalmente pode ser de uma grama, pode ser terra, pode ser cimentado, você passar água para limpar isso daí. Então você não tem bandeja, você tem só a grade de fundo, onde cai toda a sujeira no chão e evita logicamente qualquer acesso de camundongo ou bichinhos nocivos para a criação. Agora nós vamos nos detalhes. Tem 3 detalhes que eu queria chamar a atenção. O primeiro detalhe é o detalhe da porta, que existem 2 portas para cada gaiola, né, para as gaiolas. Existe a porta de guilhotina, existe a porta de mola. A porta de guilhotina é uma porta que levanta, né, que vocês estão vendo aí na figura, né, tem até um filminho deles, que você levanta, trata a ave ou solta a ave e ela desce sozinha, que nem uma guilhotina. A porta de mola já é uma porta mais difícil de abrir, né? Ela é mais forte, mais rígida e ela bate. Você tirou a mão, soltou ela, ela bate. Então a porta de mola ela é mais forte. A porta de mola ela é recomendada para psitacídeos, porque os psitacídeos, seja ele agapornis, seja ele, vamos falar, catarina, forpes, calopsita, qualquer um dos psitacídeos, eles são muito espertos, são danados. E um psitacídeo numa porta de mola, ele tem mais dificuldade de abrir essa porta. Mesmo assim, tem alguns que abrem e acabam escapando. Mas a grande maioria não abrem, não escapam. Agora, na porta de guilhotina, eles têm ainda a pachorra de levantar aquela porta com a perninha, chamar toda a turminha para fugir e ele, por último, fugir também. Então, a porta de guilhotina a não ser que você amarre, é uma porta difícil de você controlar os psitacídeos. Tá? Então, porta de mola é para psitacídeo, porta de guilhotina pode ser para exótico, canário, etc. Aí nós temos uma outra situação que eu gostaria de falar, que eu esqueci na hora da voadeira. Se você tem, por exemplo, nas laterais das suas gaiolas, também uma divisória, nós falamos só da divisória no meio da gaiola, para dividir em 2 partes, botar filhote de um lado, ou para dividir em 2 partes, ficar mais fácil de pegar, para inspecionar um pássaro. Mas nós não falamos das laterais. Você pode também fazer uma gaiola com lateral de divisória. E pode ser, para não ver o outro casal, divisória e chapa. Tá? Então ela está fechada ali, você tem a divisória, o passarinho até pode voar e prender ali, né, na grade, mas a chapa evita ele ver do outro lado o outro casal. E quando termina a safra, você encaixa essas gaiolas, né, encosta uma na outra, ou pode até encostar elas, inclusive quando você está criando, mas se você abrir todas as laterais, vira uma voadeira do teu quarto. Então, aquela fileira inteira, que seja 7, 8 gaiolas, que tenha 60 centímetros cada gaiola, vira uma voadeira de 4,80 m. Então, essa é uma situação importante também. Você pensar, eu não tenho espaço para botar voadeiras, eu vou transformar minha voadeira nas minhas gaiolas no final da safra. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós falamos bastante sobre gaiola e, logicamente, falta detalhes, né? Tipo de comedouros, puleiro, e a gente vai lembrando, né? Vamos dizer, peças que são usadas para pendurar um almeirão, o ovo,
e dali para frente, como servir a farinhada, bom, tem muita coisa para se falar ainda. Então, basicamente isso que eu queria dizer sobre gaiolas. Gostaria muito de agradecer às gaiolas VGP, que me passou várias fotos e filmes que vocês viram aí durante essa webcast. E eu gostaria de dizer que estou à disposição. E se gostarem, lembre-se, joinha, e inscrevam-se no nosso canal, porque inscrever no nosso canal vocês têm notícia de tudo que vai acontecer, tá bom? Muito obrigado.